Obrigado, Flávia. E no nosso quadro de hoje, Histórias e Testemunhos de Fé, estamos recebendo uma pessoa muito especial, por dois motivos. Primeiro, pela sua qualificação profissional e segundo, porque ele é meu irmão carnal. Vamos conversar com Roberto Azevedo. Roberto, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui, compartilhar um pouco da sua experiência e dar um testemunho, principalmente no que tange ao fim dos tempos e um assunto que é muito importante nos dias de hoje, o criacionismo. Pois não, estamos aqui às ordens, é um prazer estar aqui. Telespectador, o Roberto, ele tem uma formação acadêmica densa, ele estudou na Universidade de São Paulo, é biólogo, também fez mestrado na mesma universidade em comunicação, professor emérito, e aí outra coisa interessante, né? Que eu acho que eu nunca contei isso para o público telespectador, né? Ele foi meu professor e exigente em biologia. Também é escritor, foi líder na área da educação em vários departamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, culminando com a liderança para todos os principais países da América do Sul. E também é um pesquisador sobre questões que envolvem o tema criacionismo e também o tempo do fim. Portanto, é uma honra recebê-lo aqui. Prazer. Quando surgiu esta vontade de você aprofundar o seu estudo cientificamente com relação ao criacionismo e também o evolucionismo, para que houvesse um contraponto, né, entre as teorias que hoje, infelizmente, o evolucionismo tem crescido, né, e o criacionismo está agora voltando com força total, inclusive com sua participação nesse processo? Olha, na realidade, eu diria que na fase do término do nível médio, eu comecei a me envolver com o assunto, lendo livros e, enfim, participando de estudos nessa área. Mas foi na Universidade de São Paulo, onde o ambiente é totalmente evolucionista, vamos dizer assim, que realmente me surpreendeu, né? Não só a força, mas a preocupação com muitas apresentações dos professores, onde você via assim que havia muito de imaginação, de explicações que não tinham tanta força assim na evidência científica. Né? Essa palavra evidência me parece uma palavra importante para você. Você utiliza isso fortemente nos seus livros. Aliás, o telespectador, para saber, e quem se interessar por esse assunto, você chegou a escrever quantos livros e quais? Eu escrevi 5 livros e o sexto está em processo. O primeiro livro que foi assim, O Tempo do Fim. Isso surgiu de ele tem uma ligação com o criacionismo, não vou dar detalhes, mas ele tem uma ligação. Mas esse livro surgiu vendo os acontecimentos finais e tentando fazer isso de uma forma bem didática para a compreensão, né, e colocar enfim, uma moldura assim mais fácil de ser compreendida. O segundo, qual foi? O segundo livro foi A Origem Superior das Espécies, que está tendo a sua última edição agora, bem atualizada, realmente, super atualizada. E esse livro, ele é uma resposta a Darwin. Agora, o telespectador é bom que saiba, a Federação dos Empreendedores da Igreja Adventista fez uma edição especial deste livro e está divulgando esse livro para as principais bibliotecas das universidades, para as pessoas interessadas neste assunto. Se você tem interesse de receber graciosamente uma edição desse livro, você deve fazer contato com a gente aqui, com a Novo Tempo, que os 10 primeiros e-mails que chegarem nós vamos mandar para a sua casa de graça, tá certo? Então, com isso, e quem não for contemplado, e depois procura o professor Roberto, que ele tem livros à disposição. Esse foi o segundo. O terceiro? O terceiro livro foi uma sequência, vamos dizer assim, da questão criacionista, que é um tema do momento na biologia, que é o genoma humano, mais especificamente. Então,
que elementos ele traz de interesse para esse debate, criação e evolução, né? O título total é Genoma, Passado, Presente e Futuro. Eu levanto a tese no livro de que será possível análise de genoma muito anterior nos fósseis. E hoje é uma coisa que está se evidenciando. E o próximo? O próximo livro foi, e quero salientar aqui que foi a Kids Editora, do meu caro amigo Ézer Amâncio, que ajudou a publicação do Tempo do Fim e desse. É o ABC das Origens. É um livro bem compacto, um livro que dá uma ideia assim, ele foi feito para ser lido em 5 horas e meia. Dá para ler numa tarde ou numa manhã mais estendida. Ele é bem objetivo, ele é despojado um pouco do linguajar científico, mas ele coloca o panorama, o cenário dessa discussão. E o último livro é um livro diferente, é um conto, chama-se O Enigma das Estátuas. Se para a estátua tem que ter um escultor, o que tem que ter para os seres vivos equivalente? Claro, tem que ter um criador. Aí, em síntese, é isso, mas é um conto, né? Um conto bom para o iniciante, para o juvenil. Iniciantes e tal, né? É da Casa Publicadores. Tá certo. Agora, pensando no telespectador, se ele quiser saber mais sobre o tema criacionismo, o que tem de novidade e qual a importância de entender bem para o cristão o fundamento criacionista? Em síntese é assim, no tempo do fim que nós estamos, haverá uma discussão, um confronto entre duas ideias básicas. Há um Criador ou não há um Criador? Se há um Criador, então, como é que ele fez os seres vivos? Em quanto tempo? De que forma? E, além disso, um fato sobrenatural que aconteceu na Terra foi um dilúvio universal. Eu quero dizer que o dilúvio está retornando com uma força tremenda, porque Darwin negava o dilúvio. Tudo foi uniforme, lento, né? Eu sempre digo que, se há realmente o uniformismo, tudo como hoje, não há formação de fósseis. Só o fato de ter fósseis já contradiz a teoria. São bilhões de fósseis, não são poucos. Que evidência você acha que é um marco recente, já que você falou em dilúvio, e que traz muita controvérsia para quem tenta ainda, vamos dizer assim, resistir ao criacionismo? Olha, vejam bem, é a descoberta de que exatamente no Tiranossauro Rex, isso foi a equipe da Mary Schweitzer, que analisou um fóssil lá nos Estados Unidos e encontrou nesse fóssil tecidos moles. O que isso significa? Significa o seguinte, que ele é muito recente. E para a evolução, os fósseis de dinossauros têm no mínimo 60, 65 milhões de anos. Então, como é que um fóssil de 65 milhões de anos tem célula sanguínea, tem tecido mole, tem músculo contrátil, tem osso como o osso atual? Claro, então fazer a análise do carbono 14 em primeiro lugar nos ossos e nos tecidos vai revelar a idade carbono 14. Porque a idade que se tem dos milhões de fósseis, ela é sempre secundária, é de uma camada que veio de um vulcão que está nas proximidades. Isso é uma referência perigosa. Então, nada como fazer a avaliação direta. Na minha opinião, então, o que vai acontecer, porque já tem mais de 50 fósseis com tecidos moles, alguns com 200, 300 milhões de anos. O que vai acontecer é o seguinte, se for fazer análise de carbono 14 de cada um deles, que tem idades diferentes na coluna geológica, eles vão verificar que todos têm uma idade semelhante, vão arriscar entre 50 e 60 mil anos. E fazendo uma correção, ela vai cair no período histórico bíblico. Por isso que ela vai desmantelar a coluna vertebral, que é toda a coluna geológica. O evento foi de uma vez só, instantâneo e imediato. Roberto, nosso tempo, por incrível que pareça, chegou ao fim. Eu queria só mencionar ao telespectador que houve uma descoberta também importante para consolidar o dilúvio, que foram sandálias, né? Achadas perto do Monte Arará agora há poucos anos e que os cientistas deram a idade de 4, 5 mil anos para essas sandálias. Sim, foi 5 mil anos. É um sapato, o sapato mais antigo do mundo,
E está lá em Arini 1, é uma caverna na Armênia, 90 quilômetros do Ararat. Ou seja, o dilúvio realmente existiu. Criacionismo é o tempo agora de se falar, de você também entender, até para você como cristão, poder enfrentar aqueles que acreditam que tudo veio da evolução. Roberto, obrigado pelas suas publicações, pelo seu tempo, pela sua dedicação como pesquisador. Certamente você vai voltar aqui para contar outras coisas, né, e as novidades científicas que certamente vão revelar um Deus criador. Obrigado por estar aqui. Prazer é nosso, foi um prazer realmente participar aqui dessa apresentação e também a oportunidade de divulgar, né, as novidades que vêm vindo por aí, que são importantes para os cristãos. Saiba mais nos livros do professor Roberto. A gente fica hoje por aqui na certeza que você vai estar conosco na próxima semana, nesse mesmo horário. O programa segue e eu volto com a Flavinha. Flavinha, agora é com você.